Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Antônio Carlos Lessa, sou professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e também coordeno esse programa de extensão, esse curso de extensão. Na sessão de hoje, eu tenho a alegria, a satisfação de moderar a palestra que será proferida pelo professor Daniel Buarque, que tem o título provocador, Os Limites do Status de Negociador Internacional do Brasil, lições de Teherã à Ucrânia e Gaza. É um tema fundamentalmente importante. Essa palestra se insere no curso Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais, que o nosso Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília está organizando nesse ano, se inserindo na celebração dos 50 anos da fundação do curso de Relações Internacionais da UNB. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, que nos dá a honra de partilhar do seu trabalho. Essa palestra especificamente, que é baseada extensivamente, mas deixa eu falar desse modo, né, Daniel? Extensivamente baseada num artigo recente que foi publicado na Revista Brasileira de Política Internacional. O artigo, inclusive, foi publicado junto com a divulgação da palestra, mas aqui ao longo dessa sessão eu vou postar, de qualquer modo, o link aqui no nosso chat. Eu gostaria de apresentar o Daniel, que atualmente é pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. O Daniel é jornalista de formação e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e pelo King's College, London, e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. O professor Daniel Buarque tem se destacado ao longo dos últimos anos pela produção de uma literatura de alto impacto sobre status internacional, mais especificamente sobre a sanha, ou a batalha, ou a ambição, né, do Brasil de busca de status, e com uma explicação originalíssima, especialmente sobre os últimos governos. Ele é autor dos livros Brazil's International Status and Recognition as an Emerging Power, Inconsistencies and Complexities, que foi publicado pela Palgrave Macmillan, um livro extraordinário, como também outros títulos publicados no Brasil. Um livro recente, eu tenho um título bastante provocador, Brasil, com Z, Um País do Presente, que saiu pela Alameda Editorial. O Brasil é um país sério, saiu pela Pioneiro, e o Brasil voltou também pela Pioneiro. Além disso, o Daniel é editor executivo do portal Interesse Nacional, e ali aqui ao longo também da nossa palestra eu vou postar o link para o portal. Daniel, eu quero lhe dar as boas-vindas, né, agradecer de antemão por ter aceitado o nosso convite e, evidentemente, passar a palavra. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, professor Antônio Carlos Lessa, muito obrigado ao Centro pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar desse trabalho. Como o professor falou, é um trabalho esse trabalho é baseado num artigo, essa apresentação é baseada num artigo que usa dados da minha pesquisa mais ampla de doutorado e que discute muito essa questão de status, de lugar do Brasil no mundo, de papel internacional do Brasil e até um pouco mais, de forma mais simples, a ideia de imagem do Brasil no mundo, né? Esse artigo ele analisa a tentativa do Brasil de mediar conflitos globais dentro da ideia de o Brasil tentar ampliar seu status internacional, né?
E esse estudo ele usa como base a percepção externa a respeito da atuação do Brasil, com foco especificamente no acordo nuclear iraniano, ali de 2010, e depois, quando essa negociação se adiantou ali com as grandes potências, e tentando entender de que forma esse exemplo do passado pode ser usado para entender a situação atual, né? Como eu falei, ela é baseada em entrevistas que eu fiz durante a minha pesquisa de doutorado pelo King's College London em parceria com a USP, que é um estudo que analisa de forma mais ampla a ideia de status do Brasil, como o Brasil é visto no exterior. O Brasil tem essa ambição de ser uma grande potência, mas para isso ele precisa ser reconhecido como tal pelos países que já são grandes potências. Então, a minha pesquisa foi tentar entender qual é a percepção que essas potências têm a respeito do Brasil, para entender qual é a capacidade que o país tem aí de atingir esse objetivo histórico de aumentar seu prestígio global. Resumindo, de forma geral, os resultados sugerem que, embora a mediação tenha esse potencial de aumentar o prestígio do Brasil, ela é vista como a atuação do Brasil carece de influência significativa nesses grandes casos internacionais, e que isso serve para o Brasil repensar suas estratégias e como desenvolver a melhor forma de tentar ampliar seu prestígio, de tentar participar dessas grandes mediações internacionais. Esse trabalho ele começou a ser desenvolvido porque logo que começou a guerra na Ucrânia, era o governo de Jair Bolsonaro, e mesmo que Bolsonaro tenha tido uma atuação de retração da atuação internacional do Brasil, o governo dele já deu sinais de que queria participar de uma possível negociação para dar fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E assim que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e assumiu o poder, ele também veio com um discurso de negociação e de mediação de paz na guerra da Ucrânia, o que mostrou um tipo de continuidade entre os dois governos que vivem uma polarização política tão grande que foi surpreendente e que demonstra que é uma questão política do Brasil, uma questão de Estado brasileiro querer buscar status, e que uma das formas de buscar esse status é participar de mediação, né? Eu fiz esse trabalho junto com o professor Miguel Michele Ribeiro, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e que já estuda outras instâncias de atuação do Brasil de mediação também, e foi importante trazer isso para a discussão, né? E a ideia central é que, junto com a aspiração de ser uma potência, de ter o reconhecimento, de ter um prestígio mais elevado, o Brasil sempre tentou mediar conflitos globais. O Brasil, a gente traça essa ideia de querer ter prestígio desde a história, desde antes do Brasil ser Brasil, 1808, vinda da família real, já tinha essa coisa de promover uma imagem do Brasil, Brasil Império, participando de exposições internacionais, também tentando promover a ideia do Brasil como um país moderno, como um país importante. Então, a ideia de promover o prestígio do Brasil é algo que faz parte da diplomacia brasileira desde o princípio do país. Só que, e aí vem a teoria de relações internacionais, que é mais recente, analisar e propor que o desafio é que status e prestígio são fenômenos que não podem ser alcançados simplesmente porque um país quer. O país não pode dizer eu quero ter alto prestígio e isso faz com que ele tenha. O status ele é atribuído por atores externos, que de forma intersubjetiva reconhece esse status. Quando os outros países que têm muito prestígio, por exemplo, as grandes potências, reconhecem você como também sendo uma, que você pode dizer que seu prestígio foi elevado, né? Então, para o Brasil atingir esse status que ele quer, ele precisa ser reconhecido por essas potências, e para ele poder ser um mediador confiável pela comunidade internacional, ele precisa ser reconhecido como tal. As grandes potências e os países envolvidos em conflitos precisam reconhecer o Brasil como um ator que tem relevância e que tem capacidade de avançar nessas negociações internacionais. E o que a gente está vendo no momento atual, a gente começou falando da Ucrânia, mas também dá para trazer isso para a discussão sobre a guerra na faixa de Gaza atualmente, primeiro que no caso do conflito já tem uma limitação da atuação do Brasil. No caso da Ucrânia, existe uma indisposição com o governo brasileiro, porque o governo ucraniano acha que o Brasil está mais alinhado à Rússia, que está defendendo a posição russa, por mais que a postura oficial do Brasil tenha sido de criticar a Rússia e criticar a invasão, mas o Brasil não aceita sanções, e isso acaba criando uma tensão em que a Ucrânia não reconhece tanto essa atuação do Brasil. No caso da faixa de Gaza, de forma semelhante, a gente vê que tem uma tensão aí entre o governo israelense e o governo brasileiro.
chegou a quase rompimento de relações, né? O presidente Lula foi considerado persona não grata por conta das críticas que fez à ação militar em Gaza. Então, nesses dois casos, já tem uma limitação da atuação de mediador por conta especificamente da falta de legitimidade que o Brasil tem aos olhos dessas nações envolvidas. Mas, indo muito além dessas especificidades, a gente precisa olhar para a história para entender que lições, tentativas do passado podem ensinar para como o Brasil pode se preparar para se colocar atualmente, né? E para fazer isso, a gente olhou especificamente para a Declaração de Teherã, em 2010, foi quando o Brasil anunciou, junto com a Turquia, que tinha fechado um acordo entre o Ocidente e o Irã para poder limitar as capacidades nucleares do Irã. Isso foi declarado com fanfarra, com grande comemoração. O Brasil tinha conseguido o que ninguém mais conseguia, enquanto os Estados Unidos e as outras potências do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, disseram não, a gente não reconhece seu acordo, a gente vai fazer nosso próprio acordo. Então, é visto como um grande fracasso dessa tentativa brasileira de fazer uma mediação internacional de peso, e a gente olha para esse caso para entender como ele indica a forma como o Brasil pode, de fato, atuar nesses casos atuais de Ucrânia e faixa de Gaza, e que limites o Brasil vai enfrentar nessa situação. Então, eu queria só fazer uma pequena digressão aqui para poder falar um pouco da discussão teórica, que eu acho que é importante, porque esse trabalho é todo feito em cima, como eu mencionei, de teoria de status em relações internacionais, que é ainda uma abordagem mais recente. A gente tem estudos aí desde os anos 2000, mais ou menos, 2005, 2008, começou a desenvolver um pouco mais, mas é uma área que não é tão consolidada como mainstream, ela está crescendo ainda. Ela vem de outros estudos que trata de reconhecimento, que trata de prestígio, que trata de imagem, e tenta entender o que é essa questão de status, né? E o conceito de status tem se consolidado em RI como se referindo à posição de um país na hierarquia do sistema internacional. E essa posição ela varia dependendo de qual contexto está sendo avaliado, mas, de forma geral, ela é baseada em atributos coletivamente reconhecidos como valiosos. Então, o reconhecimento vem de percepção de poder militar, de percepção de poder econômico, de influência diplomática, de influência em momentos de discussão sobre governança global, e tudo isso acaba pesando para atingir esse reconhecimento. E esse reconhecimento só acontece quando esses outros países percebem um país emergente, como no caso a gente está falando do Brasil, como sendo um par, como sendo um país que tem a mesma influência que eles, ou que tem uma influência crescente, né? Muito desses estudos sobre status são motivados pelo fato de que, na literatura, vê-se que muitas das ações dos estados nas discussões e até em conflitos são motivados por uma tentativa de alcançar prestígio, de alcançar reconhecimento, de fazer com que o país tenha uma imagem, seja bem visto. A busca por status é vista como uma motivação importante em relações internacionais. E que muitas vezes essa busca nem sempre está relacionada com os atributos que o país de fato tem. Seria fácil você dizer que as grandes potências são quem tem um exército forte ou quem tem arma nuclear, mas não é tão simples assim. Você precisa ter o reconhecimento disso com base no que o país faz e o que o país que tipo de atuação é reconhecida. No caso do Brasil, especificamente, o Brasil não tem armas nucleares, o que já seria uma limitação de poder militar, mas o Brasil tem soft power, o Brasil tem um poder econômico, o Brasil tem um poder militar que é relevante também. Então, tem uma série de áreas em que o Brasil tenta se basear para poder tentar construir esse papel de alto status, e especificamente por sua atuação diplomática, né, na tentativa de participar de grandes organizações internacionais, ter lugar de destaque, né, na governança global, tentando ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, e o foco desse nosso estudo, que é a mediação de conflitos. Existe um reconhecimento na literatura de que mediar conflitos globais é uma estratégia importante para um Estado, especialmente Estados emergentes,
aumentar seu status e alcançar o reconhecimento como sendo um país importante nas relações internacionais. E um exemplo clássico que se dá para isso é a Noruega, que teve o Acordo de Oslo, mostra que tem uma participação muito ativa que vai além da sua capacidade. A Noruega está longe de ser uma grande potência, mas é um país que é reconhecido como sendo importante nas negociações de paz e negociações para dar fim a conflitos globais. E o Brasil tenta fazer parecido, né? Tenta crescer e tentar ter essa influência também, né? E aí eu queria falar agora também, eu falei um pouco da teoria, para continuar nessa parte mais acadêmica, formal, falar um pouco de como foi feita essa pesquisa, né? Como eu falei, ela faz parte dos dados, ela foi feita com base nos dados da minha pesquisa de doutorado, na qual eu entrevistei 94 membros da comunidade de política externa dos 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Eu entrevistei diplomatas, acadêmicos, jornalistas, pessoas que trabalham em think tanks, pessoas que trabalham com política externa de forma geral, do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos, da China e da Rússia. É um trabalho qualitativo que tenta investigar essa percepção do status, a intersubjetividade da percepção sobre o Brasil, e que focou, de forma geral, em qual é o status do Brasil, qual é a posição do Brasil na política externa, qual é a posição do Brasil nessa hierarquia global. E nessas entrevistas, a questão da declaração de Teherã e o fracasso brasileiro na tentativa de mediar aquele acordo foi citado de forma espontânea por muitos dos entrevistados como sendo um símbolo dessa limitação do status brasileiro. Então, isso entrou na minha análise geral, porque na análise que foi publicada no meu livro, que é baseado na tese, tem um dos temas discutidos, é a ideia de que o Brasil não é visto como um ator relevante em questões de segurança global, nos grandes temas de segurança global, e um dos motivos uma das formas que eram usadas para analisar essa limitação brasileira era o fracasso nessa mediação de 2010. Então, isso entrou de forma menor na tese e no livro, mas dentro desse contexto de novos conflitos e nova tentativa brasileira de mediar, a gente achou que era relevante trazer essa discussão de forma mais aprofundada, e aí a gente fez essa análise específica sobre como foi vista essa participação brasileira na negociação com o Irã, e a partir daí a gente desenvolveu esse artigo que agora eu estou apresentando aqui, né? Só para dar um pouco mais de contexto sobre essa questão da participação do Brasil na declaração de Teherã, isso foi um caso muito importante da política externa brasileira no momento em que estava ali no final do segundo governo de Lula. Era um momento em que o Brasil estava com aquela imagem de bola da vez, todo mundo vendo o Brasil estava bombando, o Brasil estava sendo um país que estava sendo... O Brasil se beneficiou da crise econômica global e de um vácuo de política externa enquanto os países estavam com outros problemas, e conseguiu se colocar ali como sendo um país que tinha um maior reconhecimento como uma nação importante, sua imagem estava positiva. O grande símbolo disso é aquela capa da The Economist com Cristo Redentor decolando, o Brasil takes off, né? E aí, naquele momento, o Brasil existia uma tensão global em relação ao programa nuclear iraniano, existia uma pressão do Ocidente para que o Irã abandonasse suas pesquisas com energia nuclear, e o Brasil se juntou com a Turquia e anunciou que, teoricamente, conversou com os Estados Unidos, conseguiu ali uma autorização para entrar nessa negociação, e junto com a Turquia trabalhou ali com o Irã e com o Ocidente, e em 2010 anunciou que tinha chegado a um acordo. Depois desse anúncio, o Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, né, que é o P5+1, que estavam trabalhando juntos, rejeitaram o acordo feito pelo Brasil e pela Turquia, minou os esforços do Brasil, e começaram a negociar um acordo próprio sem incluir o Brasil na mediação. E muito do que se discutiu naquela época já era ligado à ideia de que essa tentativa brasileira de mediar era um exagero do Brasil, que estava tentando expandir sua influência além do que ele tinha alcance, e que o Brasil não tinha nem poder suficiente, nem força econômica suficiente, nem relevância política suficiente para mediar de forma efetiva uma questão de segurança que está longe da sua região, que está longe do seu alcance, né? Essa foi a impressão mais ou menos que ficou na época, e que
a gente tentou desenvolver um pouco mais a partir desse estudo que a gente fez, né? Então, a partir dessas entrevistas que eu fiz com os membros da comunidade política externa das grandes potências, a gente pôde analisar e entender algumas das percepções que as pessoas dessas grandes potências tiveram sobre a atuação brasileira. E a primeira coisa que aparecia nas análises era que a tentativa brasileira de mediar esse acordo nuclear com o Irã demonstrava um excesso de ambição do Brasil. O Brasil estava querendo mais do que seria capaz de fazer, e tinha expectativas irrealistas de que o Brasil achou que ia conseguir resolver um problema que estava muito além da sua capacidade. A tentativa brasileira de mediar esse acordo com o Irã foi visto como o Brasil tentando dar um passo maior do que a perna. Tipo, esse aqui não é o lugar do Brasil. Em várias das entrevistas, alguns dos membros da comunidade política externa dessas potências até questionavam, tipo, por que o Brasil está tentando se meter numa coisa que não diz respeito a ele? O Brasil está se metendo numa região que não diz respeito a ele, um tipo de negociação de energia nuclear que o Brasil também não tem essa relevância toda. Ele estava entrando ali só como um país que é bom de negociação. E isso foi muito questionado. Do ponto de vista das grandes potências, só países que ou estão na região, ou têm força econômica, ou têm força militar, teriam capacidade de influenciar aquela negociação. Para alguns membros da comunidade externa do Ocidente, havia a impressão até de que o Brasil estava sendo ingênuo e acreditando muito na posição do Irã, enquanto o Irã era visto de forma mais crítica pelo Ocidente, que não confiava no que o Irã estava fazendo. Então, teve esse tipo de percepção da participação brasileira, né? E aí, uma lição fundamental que fica para o Brasil dessa situação da negociação com o Irã é que esforços de mediação só são bem-sucedidos se as grandes potências ou se os países envolvidos no conflito reconhecerem e apoiarem o papel de mediador do Brasil ou do país que está tentando fazer isso, né? E no caso dessa declaração de Teherã, por mais que os Estados Unidos tenham sinalizado que apoiariam o Brasil, isso foi escrito por Celso Amorim na época, tudo, demonstrando grande frustração, por mais que tenha havido essa sinalização, essas grandes potências nunca reconheceram a legitimidade do Brasil como mediador. Nunca reconheceram que o Brasil seria capaz de mediar um acordo que seria satisfatório para essas grandes potências, né, para o Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha. Então, havia um limite ali, porque o Brasil não era reconhecido como tendo essa legitimidade. Então, há um ceticismo muito grande em relação à tentativa brasileira de desempenhar um papel significativo em mediação de conflitos, especialmente em conflitos de grande porte, como foi o caso, como não chegou a uma guerra, né, mas um conflito diplomático, uma disputa diplomática ali no caso do Irã, ou o que acontece hoje em dia com a Ucrânia e na faixa de Gaza. Então, o Brasil é visto como um país que é pacífico, um país que não tem poder militar suficiente, que não tem voz forte em questões de segurança internacional, e que está numa região distante de tensões, que está numa região que não está envolvida nesses conflitos. Uma questão, uma guerra no Oriente Médio, ou uma disputa política no Oriente Médio, está tão longe da América Latina e do Brasil que para muitos países não faz sentido o Brasil tentar se meter lá se ele não tem esse peso político, esse peso econômico, esse peso militar, né? Então, a tentativa brasileira de mediar um acordo com o Irã e a tentativa brasileira de mediar acordos de grandes conflitos internacionais costumam ser vistas como um exemplo emblemático de quanto o país superestima sua importância para o mundo, quanto o Brasil acha que seu status e seu prestígio é muito maior do que de fato é. Houve um momento, a gente está falando de 2010, como eu falei, que havia um reconhecimento maior de uma imagem mais positiva do Brasil, mas, ao mesmo tempo, não era nada perto do que o Brasil imaginava que seria. O Brasil estava achando que seria, de fato, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e achava, de fato, que podia se tornar uma grande potência, mas não era assim que os países que estão no ponto mais alto ali de status no mundo viam o Brasil. E, no caso, especificamente do Irã, a impressão que fica a partir das entrevistas com essas pessoas que representam as grandes potências é que o Brasil estava
no inglês é out of its league, está fora da sua liga, está jogando em outra divisão. É como se o Brasil pode estar crescendo muito, mas ele está na liderança da Série B, ele não está na Série A, ele não está aqui disputando o título, para usar uma metáfora futebolística que é tão tradicional aqui no Brasil. Então, a percepção era essa, o Brasil não está nessa divisão, o Brasil está em outra divisão. O Brasil não tinha interesse direto, tipo, uma negociação com o Irã não ia beneficiar o Brasil nem nada, isso podia até ser visto como um juiz imparcial, mas não é assim que funciona, uma negociação que envolve interesses de grandes potências e interesses de nações que podem ter influência em conflitos em regiões de maior tensão, né? Então, ninguém esperava que o Brasil tivesse capacidade de entregar uma solução. O Brasil era visto como tendo competência diplomática, mas que esse tipo de atuação está além da sua capacidade. E, como eu falei, tem a questão regional. O Brasil está longe, não teria capacidade de influenciar nada que está acontecendo. A gente está falando do Irã em 2010, mas a gente pode reproduzir isso como lição para o que existe hoje na Ucrânia e na faixa de Gaza. Então, a lição que fica é essa, que o Brasil não tem essa capacidade de ter uma influência de peso em conflitos de escala que tem interesses de escala global, como foi o caso da negociação nuclear iraniana e como é o caso hoje da guerra na Ucrânia e na faixa de Gaza. Por mais que o Brasil fale que quer mediar, por mais que o Brasil esteja participando com a China de uma negociação para apresentar um plano de paz na Ucrânia, tudo isso não é visto como sendo o Brasil tendo um papel que lhe cabe na governança global e na política internacional, né? O Brasil é visto como um país que tem um status mais baixo e que não teria tanta contribuição para trazer para essas questões. Então, no lugar de trazer mais status para o Brasil, essa tentativa de mediar grandes questões de segurança global acabam, na verdade, sendo uma exposição da sua limitação. Tentar criar um clube da paz para negociar a guerra na Ucrânia, em vez de fazer com que o Brasil fosse reconhecido como uma nação de grande capacidade de negociação, acabou expondo a incapacidade do Brasil de resolver essa questão, a incapacidade do Brasil de ter influência de fato numa questão como a guerra na Ucrânia, né? Já caminhando aí para uma conclusão dessa análise, um dos principais pontos que a gente traz a partir dessa análise sobre essa percepção do papel do Brasil e da capacidade brasileira de mediar questões de segurança internacional é que o Brasil precisa revisar a sua estratégia. O Brasil pode continuar querendo ter mais status, pode continuar querendo ampliar seu prestígio internacional, pode ter a ambição de ser uma grande potência, isso não é questionável, pode, mas a melhor forma de fazer isso é tentando convencer os países que são grandes potências de que o Brasil tem essa importância. E a forma de fazer isso não é batendo na porta do clube das grandes potências e dizendo eu quero ser um de vocês. A forma de fazer isso demonstrando a sua capacidade de ser relevante, demonstrando a sua relevância. Então, não é simplesmente anunciando que quer mediar um conflito que o Brasil vai conseguir ter essa importância. O Brasil vai ter que ter relevância nessas situações. E uma das formas de conseguir isso é tendo influência política, econômica ou militar. Por exemplo, participando de missões de paz, por exemplo, participando de movimentos que tenham, de fato, importância. Como muitos dos entrevistados falaram, construindo um track record, construindo um histórico de atuação desse tipo. Quando o Brasil esteve na MINUSTAH, no Haiti, na missão de paz no Haiti, muita gente até hoje questiona, né, qual foi a importância dessa participação brasileira na missão de paz, mas aquilo ali foi reconhecido como uma atuação brasileira que tinha influência internacional. Era dentro do hemisfério, era perto do Brasil, era um país que ninguém estava com capacidade de atuar lá naquele momento, o Brasil conseguiu fazer algo que foi reconhecido pela comunidade internacional. Então, esse é o tipo de coisa que ajuda a trazer status. No caso do Brasil hoje, fala-se muito sobre uma atuação regional, né? Tipo, antes de ter uma atuação para resolver conflito na Ucrânia ou na faixa de Gaza, o Brasil precisaria ter relevância e voz forte numa discussão como a gente teve recentemente entre a Guiana e a Venezuela na declaração, na questão de Essequibo. E nesse caso, aqui na vizinhança brasileira, uma tensão que podia levar a um conflito, que podia passar pelo território brasileiro, e mesmo assim
a atuação brasileira acabou não tendo protagonismo. O Brasil participou ali da negociação para evitar que escalasse, mas não foi um protagonismo. Ninguém viu o Brasil como sendo quem liderou um processo para desescalar aquela situação, ou liderou um processo de mediação para evitar que virasse uma guerra. Então, antes de se envolver com a questão no Oriente Médio, o Brasil precisa cuidar da região, precisa demonstrar que tem capacidade de mediar na vizinhança, precisa demonstrar que tem capacidade de mediar em questões tão próximas e que ele tem realmente interesses, tem realmente capacidade militar, tem realmente capacidade econômica, e é aí que ele precisa entregar e mostrar sua capacidade. Uma das lições que a gente aprende com essa análise do fracasso em Teherã e da tentativa atual é que o Brasil precisa construir seu status e ser reconhecido como ator relevante antes de tentar ter um papel de peso em uma grande questão global dessa forma, né? Isso, ele precisa ter atuação de liderança em temas específicos, ele precisa construir um histórico de capacidade de demonstrar essa sua potência e seu prestígio, ele precisa demonstrar liderança regional, ele precisa demonstrar liderança em áreas em que ele tem capacidade, como a área ambiental. São áreas em que o Brasil tem potencial de demonstrar relevância de um grande ator internacional. Ao tentar agir em regiões distantes, em conflitos de grande porte, em questões que envolvem interesses das grandes potências, a melhor forma, isso é visto, na verdade, como uma extensão exagerada. Em inglês fala assim, overextension, é uma tentativa de dar um passo maior do que a perna, abrir o braço mais longe do que ele é capaz de fazer de fato, atuar em outra divisão, né? Então, uma das conclusões que a gente traz é que a melhor forma de construir status e aumentar o prestígio é comendo pelas beiradas, como se diz, construindo isso aos poucos, indo em questões que o Brasil conseguiria ter relevância. Se o Brasil conseguir mediar uma situação para trazer a democracia para a Venezuela, por exemplo, isso é uma questão que está aqui próximo, o Brasil teria capacidade, isso traria status do Brasil, isso traria reconhecimento das grandes potências, que o Brasil é capaz de ter uma atuação importante liderando a região. Se o Brasil consegue liderar a América do Sul, pelo menos, de forma homogênea e dizer, vamos aqui ajudar, vamos aqui nos envolver numa questão global, mas eu não estou atuando em nome do Brasil, eu estou atuando em nome de toda a região, isso também poderia ter uma relevância maior. Então, é preciso que o Brasil construa esse histórico de capacidade de influenciar grandes questões internacionais antes de tentar fazer o que é visto como dar um passo maior do que a perna, antes de tentar se envolver nos dois principais conflitos da atualidade, que são a guerra na Ucrânia e o conflito da faixa de Gaza. O Brasil precisa demonstrar que tem capacidade disso, ele precisa demonstrar que tem capacidade disso, se envolvendo em questões que estão mais próximas dele, mostrando que ele tem um potencial de negociação, que ele tem um potencial de ter importância internacional, antes de tentar ter relevância numa questão de grande porte desse tipo, né? É um tanto frustrante pensar isso, porque seria bom que o Brasil pudesse ter influência, trazer questões de direitos humanos, trazer questões de respeito às leis internacionais, tudo isso é importante, claro, seria bom. E ter a frustração de que o status acaba tendo um papel quase de profecia autorrealizável, né? Se o país não consegue, então ele não vai, não consegue, e acaba limitando muito a capacidade de um país que tem a ambição de ter status global. Como é que ele vai ter status global se ele não pode ter atuação global? É muito frustrante, é verdade, mas é assim que as coisas funcionam, porque o país precisa ter um reconhecimento para poder ter essa atuação. Não adianta bater na porta e dizer eu sou capaz de negociar isso aqui, se essa capacidade de fato não existe, se as potências envolvidas não estão preparadas para reconhecer essa legitimidade e, especialmente, se a gente vai falar do caso atual da faixa de Gaza da Ucrânia, se os países envolvidos não reconhecem a legitimidade brasileira. E hoje, claramente, Ucrânia e Israel não têm muita boa vontade com o que o Brasil tem demonstrado sobre sua posição nas negociações, né? Então, só para encerrar, voltando a falar sobre status, o Brasil precisa reconhecer as limitações impostas pela percepção das grandes potências e construir sua estratégia a partir disso. Não adianta ficar batendo na porta e dizendo que eu quero negociar porque eu sou uma pessoa que sou amigo de todo mundo e tenho capacidade de negociar, porque as grandes questões não são resolvidas assim. É preciso construir um histórico, é preciso demonstrar capacidade e, a partir disso, tentar
atingir esse ponto de legitimidade no qual a sua participação nessas grandes questões internacionais vai ser reconhecida como legítima, como importante, e vai fazer com que o país seja capaz de avançar nesse sentido e, com isso, ter reconhecido o seu status e ampliar o seu prestígio internacional. Bem, eu vou ficando por aqui, eu estou falando já quase 40 minutos, eu acho que eu consegui resumir os pontos centrais do artigo. Como o professor falou, está à disposição para quem quiser ler. A gente vai começar um pouco mais, então, se vocês tiverem perguntas, tiverem comentários, podemos conversar mais sobre esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Excelente, extraordinário. Eu fico fascinado realmente com essa agenda de pesquisa, que é uma agenda fenomenal. Eu tenho, não a impressão, a certeza, né, que você e alguns outros pesquisadores que têm se aproximado dessa agenda, acho que o seu trabalho é o primeiro trabalho assim, de vulto no Brasil, tratando de política externa brasileira, um estudo monográfico que arma um modelo, né, de análise extremamente consistente para trabalhar com esse tema. Eu realmente fico encantadíssimo com a sua visão sobre esse objeto, né? E também um tanto com a sofisticação metodológica que o tema demanda, que você aplicou nos seus trabalhos todos. Eu tenho a alegria de conhecer não somente esse artigo, mas também o livro, e realmente são trabalhos espetaculares, que eu acho que são recomendadíssimos para todos que se interessam, não somente por status, mas eu diria status como medida, né, status como conceito, né, mas eu diria que também política externa brasileira em geral, né? Eu acho que a sua reflexão ela nos toca diretamente, né? Tanto dessa ambição reiterada, né? De crescimento do perfil internacional do Brasil, que tem sido mais localizada nos governos do ciclo do PT, mas você tem razão, se não é somente nos governos do ciclo do PT, talvez esses governos, Lula 1, Lula 2, tanto Rousseff e agora Lula 3, eles talvez tornem mais estridente, né, essa ambição, essa reivindicação pelo reconhecimento de uma maior estatura, de uma maior densidade no papel internacional do Brasil, né? Ou seja, o reconhecimento de que o Brasil não está tão abaixo na estrutura internacional de poder, e que, no final das contas, deveria ter esse seu poder relativo, essa capacidade de intermediação, de negociação, reconhecida como um ativo diplomático por si só, né? No final das contas, isso é algo muito interessante. Eu me lembro na década na década de 2000, no governo Lula 1, 2, né, os observadores estrangeiros ficavam muito inquietos, né, com a focalização da demanda da reforma do Conselho de Segurança e de um assento que o Brasil fazia, que o Brasil faz até hoje, de um assento permanente, né, no Conselho de Segurança. E eu me lembro de ter sido muito perguntado, mas quais são os atributos do poder que o Brasil tem para reivindicar, por exemplo, um assento no Conselho de Segurança, né? Eu me via diante dessa pergunta que, de certo modo, traduz uma certa perplexidade, né? Uma certa perplexidade, uma dificuldade de entender essa ambição, né, na longa duração, mas eu acho que também a sua própria inconsistência, né? Eu fiquei muito impressionado com o, o modelo de análise que você montou nos seus trabalhos, né? E eu gostaria porque eu acho que, antes de fazer uma primeira provocação, gostaria de
lembrar, né, que essa agenda, até a publicação dos primeiros trabalhos mais consistentes sobre status, né, e, e a circulação do conceito e a armação dos modelos de análise em teses de doutorado, em livros extraordinários nos Estados Unidos, na Europa. É, essa ideia de status, ela vem muito embalada numa percepção muito imprecisa, né? Muito imprecisa de medidas muito concretas, né? Uma concretude, você dizer assim, escorregadia, ou um conceito muito pouco operacional, né? Então, nessa perspectiva, por exemplo, que os historiadores gostavam de trabalhar essa dimensão do prestígio internacional, né? Mas, no final das contas, era um conceito autodeclarado, né? E o seu trabalho, e eu acho que a base da perspectiva dos trabalhos que buscam decifrar o enigma do status é exatamente colocar em perspectiva, quer dizer, é intersubjetivo, né? Como essas ambições são percebidas, como o país é percebido, é muito mais do que a vontade de se ter, muito mais do que a autodeclaração, do que a autoestima, do que o conceito próprio, né? Mas há algo que eu achei que é muito importante na sua reflexão, que é no final das contas, né, nós vemos isso no modo como você analisa esses desafios atuais da política externa brasileira, do ponto de vista que é a insegurança, né, esse conceito básico, fundamental que você traz para a sua análise, é a insegurança ontológica, né, que é um conceito extremamente importante na construção da análise de status, né? Que é aplicado em diferentes construções, né? O problema das transições de poder, das transições hegemônicas, acho que algo que foi muito interessante, né? Nós lembramos, por exemplo, a dor de ter sido potência, né? Que, de certo modo, nós assistimos na França nas décadas de 60, 50, 60, 70 do século passado, né? A vergonha de ter sido potência colonial. Assim, então, essas inseguranças, né, que acabam sendo magistralmente englobadas nesse conceito de insegurança ontológica. Eu gostaria de lhe perguntar, como primeira provocação, exatamente, não é perguntar, mas de lhe propor uma reflexão em torno dessa distinção do velho conceito de prestígio e dessa armação do modelo analítico, né, da busca de status, mas precisamente da importância da segurança ontológica, da insegurança ontológica nesse debate. Devolvo a palavra. Obrigado, professor. Obrigado pelos elogios ao trabalho, obrigado pela avaliação e sua análise. Eu acho que é muito legal isso. Como você falou na apresentação, eu venho do jornalismo e eu entrei nessa área porque ali em 2008, especialmente, 2009, eu comecei a escrever muito sobre o que a gente fala na comunicação, sobre a ideia de imagem do Brasil, né? Era sempre tentar entender, o Brasil é visto assim, o Brasil é visto assado. O clássico deu no New York Times, o clássico diz The Economist. E eu, como jornalista, eu zombava um pouco disso, mas eu escrevia muito isso. Eu passei anos escrevendo matérias sobre isso. Escrevi um blog sobre isso por 5 anos no UOL, só analisando o que se falava na imprensa estrangeira a respeito do Brasil. Até hoje faço um trabalho mais sistemático, parecido com isso. Mas então o meu interesse veio dessa ideia de imagem, porque era esse momento, como eu falei mais cedo, do Brasil bola da vez, né? O Brasil takes off, o Brasil todo mundo fala do Brasil. E isso veio numa época em que tinha também, como você falou, uma autodeclaração do Brasil como um país importante, né? O Brasil chegou, aquela discurso ufanista de Lula especialmente, o Brasil é importante, essa vontade do Brasil de participar das grandes questões internacionais que muitas vezes não trazia os resultados esperados.
E eu lembro que eu fui fazer mestrado em 2013, 10 anos atrás, fazer mestrado também em Londres, lá no King's College, e eu já queria tentar transformar esse estudo de imagem, tentar entender como isso funcionaria na academia, né? Como funcionaria um estudo mais sistemático disso, que fosse além de impressões do que diz uma ou outra pessoa. Meu primeiro livro é todo jornalístico, ele é baseado em entrevistas jornalísticas, de comentários gerais, não tinha uma sistematização. E eu queria sistematizar isso. E aí a minha pesquisa no mestrado já era uma tentativa de fazer uma análise mais objetiva, quantitativa, qualitativa, tentando entender essa questão ainda de imagem, né? E era dentro do que se convencionou chamar de nation branding, que é a ideia de comparar a imagem do país a uma marca comercial, que é muito problemático também, eu descobri depois, mas que era uma das vertentes que estava levando adiante essa tentativa de sistematizar esse entendimento sobre o que é o país e como ele é visto no mundo. No doutorado, comecei em 2017, o aprofundamento dessa análise sobre imagem acabou entrando nessa questão de prestígio e ela se consolidou a partir de várias leituras que eu fazia em que o Brasil era tratado como uma importante nação emergente. E isso vinha de declarações brasileiras ou vinha de declarações de pessoas aleatórias e eu nunca achava um dado que sustentasse essa declaração. Porque o que faz do Brasil uma nação emergente, o que faz do Brasil uma nação importante? E eu lembro de 2 estudos assim que me marcaram muito, que me fizeram muito ir atrás, 3 estudos que me fizeram ir muito atrás disso, que foi a tese de doutorado da Mathilde Chatin, que é uma francesa que fez o doutorado dela lá no King's College London, que é um trabalho muito bom sobre soft power brasileiro, mas tem uma conclusão que eu acho um tanto discutível, que ela trata o Brasil, o título dela é o Brasil como uma grande potência de soft power. E você vai ler, e o trabalho dela foi feito no Brasil. Então, é um trabalho de autodeclaração completamente. Os diplomatas brasileiros acham que o Brasil é uma potência diplomática de soft power, uma potência global de soft power. E, fazendo a piada de novo, a analogia futebolística, a gente não combinou com os russos. Tipo, quem disse que a gente é uma grande potência? A gente está dizendo que a gente é uma grande potência, sabe? Isso é uma grande questão. E aí, em seguida, eu li o Brazil's Africa Strategy, eu acho que é o nome, que é o livro da Christine Stolti, é uma alemã que fez a pesquisa dela sobre a estratégia brasileira na África, e uma das conclusões dela é o Brasil ampliou sua presença diplomática na África como uma tentativa de ampliar o seu prestígio e seu status. E aí ela já me introduziu essa linha teórica de status, de prestígio, de como fazer. Ela já apresenta a teoria como sendo algo que precisa de reconhecimento externo, mas o estudo dela não vai atrás do reconhecimento. Então, para mim, aquilo ali acendeu. Bem, ele fez isso para tentar, mas no que deu isso? Até que ponto ele alcançou isso? E o terceiro que eu falo é sempre o trabalho que foi feito por estudiosos do Instituto Brookings, que é Aspirational Power, que é o Brasil como um poder aspiracional, é o Brasil historicamente sempre querendo essa potência, e eles fazendo uma leitura crítica, sem sistematizar, mas tratando o Brasil como tendo fracassado, e dizendo que o Brasil historicamente se aproxima e fracassa, se aproxima e fracassa, se aproxima e fracassa, e que esse fracasso vem de problemas internos do Brasil. Do Harold Trincunas e do David Myers, esse estudo, que é muito bom também. Então, para mim, esses 3 estudos foram fundamentais, mas nenhum dos 3 respondia a pergunta. E aí eu comecei a tentar entender como você mede isso, como você mede até que ponto o Brasil foi bem sucedido nessa tentativa de ampliar o seu status, como você mede o status. E aí eu fui atrás do que se tinha pesquisado sobre esse assunto, levantei vários estudos e descobri que, na verdade, tem diferentes estratégias, todas elas são passíveis de críticas. Tem gente que estuda desde a posição do líder do país nas fotos dos grandes líderes em encontros globais, aqui lá as fotos do G20, quão perto do centro está o Brasil, e isso indica qual é o status do Brasil. Tem estudos que tentam fazer isso de forma quantitativa, dizendo que o status pode ser medido pela quantidade de embaixadas e consulados que cada país tem, porque a troca de consulados e embaixadas demonstra que tem relação. Mas eu achei, a minha opinião é que essa é uma abordagem burocrática, porque você pode ter uma embaixada num lugar que não faz nada e que não tem nenhuma importância. Eu tenho uma série de críticas também a essa abordagem. E eu acabei entrando por esse lado mais de entender que status é intersubjetivo, de que ele depende do que as pessoas, do que essa comunidade política externa em determinado país
interpreta a ascensão do país. Não adianta ele ter potência econômica, militar, o que for, se ele não for reconhecido como tal. E um grande exemplo disso na literatura é a própria China. A China é um país que até hoje sofre um pouco com o que ela acha que é um reconhecimento limitado do seu status. A China hoje está entrando aí numa disputa de poder global com os Estados Unidos, mas até hoje há questionamentos sobre o nível de prestígio da China. A mesma coisa da Rússia. A Rússia é uma das maiores potências militares do mundo, se vê o tempo todo como não reconhecida pelo seu status. Está no Conselho de Segurança da ONU, mas acha que é vista como uma nação menos importante. E muita gente acha que isso motiva até suas ações militares. Então, faltava, eu percebi, essa questão de reconhecimento intersubjetivo, que é um desafio gigante, porque você não tem como ouvir todas as pessoas. Porque o ideal seria ouvir o presidente, o chanceler, e tentar entender de todas as pessoas, mas é impossível ouvir todo mundo, não tem uma pessoa só que representa todos, mas uma tentativa de sistematizar isso metodologicamente é o que eu fiz, que você seleciona essa comunidade, você tenta falar com o máximo de pessoas possível, você tenta entender ali dentro da análise sistemática, usei análise temática reflexiva, que você vai lendo, relendo, desenvolvendo temas, desenvolvendo códigos, e a partir disso você consegue entender o que tem de comum entre essas análises. E eu achei que era uma abordagem que ninguém estava fazendo, que seria importante. E aí ajudou, mais uma vez, o fato de eu vir do jornalismo, que é ter uma desenvoltura e uma capacidade de fazer entrevistas, que é importante. Eu ouvi de um dos co-supervisores da minha pesquisa, um dos co-orientadores lá em Londres. Minha meta era entrevistar 60 pessoas. Ele falou, mas como você vai fazer isso? É impossível entrevistar 60 pessoas. Eu disse, não, eu faço isso há 15 anos. A minha profissão é entrar em contato com as pessoas e pedir entrevista para elas. Elas falam. E foi o que eu descobri, elas falavam. Eu pretendia fazer 60, fiz 94. Consegui fazer as entrevistas, acho que levantei um corpo de avaliações sobre o Estado do Brasil muito amplo, e daí surgiu essa análise. É claro que também é passível de crítica, é claro que também as pessoas podem dizer que essa é a opinião dessas pessoas e que outras pessoas iam dar outras opiniões. Pode até questionar, do ponto de vista metodológico, o fato de que eu fiz a análise, que outra pessoa fizesse a mesma análise, podia chegar a outras conclusões, mas isso é o ônus de um estudo qualitativo, um estudo que é parte de uma análise que é feita por um pesquisador e que tem a minha interpretação nesse caso. Então, é representativo, é significativo pelo tamanho da amostra, pela quantidade de entrevistas, pela quantidade e relevância das pessoas. Entre os entrevistados tinha 10 ex-embaixadores que serviram no Brasil. Então, eu acredito que é uma tentativa importante de sistematizar esse outro lado, né? De perguntar aos russos, aos chineses, aos americanos, aos chineses e aos franceses qual é a visão deles, para poder entender até que ponto o Brasil tem esse status que declara ter. E a visão deles é, como eu mostro nesse artigo e no livro especialmente, a visão deles é que não, o Brasil não tem esse status. O Brasil não é uma grande potência, não tem chance de ser uma grande potência. O professor Thomas Volge, que é um dos principais pesquisadores de status do mundo, está lançando um capítulo no livro agora que eu acabei de ler, escrevi até um artigo no Interesse Nacional sobre isso, em que ele diz que o Brasil não é nenhuma potência em ascensão, não é nenhuma potência emergente. Para ser emergente, precisa estar em ascensão. E você pega o histórico do Brasil, o Brasil não está nem em ascensão. Então, você tem que pegar esse outro lado, né? E a minha forma de fazer isso foi pelas entrevistas. Eu acho que é importante, acho que traz insumos importantes para o Brasil desenvolver sua estratégia, entender o seu papel no mundo, né? Eu tentei, você falou de segurança ontológica, eu tentei, na minha tese, desenvolver a ideia de espelho, né? Você precisa se olhar no espelho para saber quem você é. E o espelho, nesse caso, é a opinião alheia. Você não tem um vidro lá que vai refletir a sua imagem, você vai ver a opinião alheia para poder entender quem você é. E você não precisa aceitar de forma acrítica o que é dito por quem está fora. Mas você precisa entender o que é isso aí para poder você desenvolver a sua estratégia a partir disso. Porque fica claro que bater no peito e dizer eu sou uma grande potência, eu posso mediar esse conflito, não é uma estratégia que vai dar resultado, como não deu em 2010 e como não está dando agora. Excelente, muito obrigado. Eu não vou manipular aqui. Eu tentar ficar com todos os comentários para mim, essa conversa depois nós podemos ter juntos, mas eu tenho aqui as perguntas de outros colegas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de passar a pergunta do nosso colega Carlos Henrique Tomé.
Precisa de um pouco de contexto, por isso que eu vou ler a pergunta, certo? E é basicamente o seguinte, que embora algumas autoridades venham endurecendo o discurso, o Brasil tem relutado em se posicionar com firmeza em relação ao regime venezuelano. Em alguns meios, contudo, o governo brasileiro tem sido recriminado por não classificar o regime de Maduro como uma ditadura. Como seria possível interpretar a abordagem brasileira? Nós teríamos acertado na tentativa de nos credenciar como um mediador neutro ou deveríamos ter sido mais incisivos em negar legitimidade ao regime? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é a seguinte: em que medida essa postura brasileira é importante nesse cenário, no cenário da configuração do Estado Internacional do Brasil, e se por causa disso o Brasil poderia ou não ser ainda considerado uma liderança regional na América do Sul? Muito Pergunta boa. interessante. Pergunta Sim, muito boa. interessante. Agradeço pela pergunta. Eu acho, na minha pesquisa, uma das coisas que aparece muito claramente é que a Venezuela é vista como um grande símbolo da incapacidade brasileira de assumir uma liderança regional. E isso era muito criticado até quando o Brasil tenta ter uma atuação de liderança no resto do mundo. Tipo, como o Brasil não resolve nem o que está no seu quintal e quer ter uma influência numa coisa muito mais ampla. Claro que tem uma questão política muito mais complexa no caso da Venezuela, por causa da proximidade ou não do governo brasileiro, né? A gente vê essa indecisão do governo brasileiro sobre Lula, mas a gente também viu uma atuação muito negativa do Brasil durante o governo Bolsonaro, em que houve um rompimento de relações, que é algo que também não avança em nada a capacidade do Brasil de tentar resolver a crise no país. Eu acho que o grande desafio nesse caso, de como o Brasil deveria atuar, é o fato de que o Brasil tem essa atuação de mediador que não toma lados. A posição do Brasil na situação atual da Venezuela é clássica do Brasil, que, como os críticos externos costumam dizer, fica em cima do muro e não escolhe um lado e não assume uma postura. E isso é muito mal visto, porque como diz o professor Sean Burgess, lá de Carleton, no Canadá, que analisa muito a situação do Brasil, ele fala que o Brasil é um líder que quer ser líder sem liderar. Liderar significa escolher um lado, significa tomar partido, significa tomar uma postura forte. E o Brasil parece que quer sempre apaziguar todos os lados e com isso acaba não resolvendo nada. Pode ser um problema assumir uma postura mais crítica contra Maduro, porque o Brasil vai acabar não sendo reconhecido como legítimo pelo governo da Venezuela. Mas, se o Brasil está se colocando em defesa da democracia e não está reconhecendo o resultado da eleição atualmente, o que ele está fazendo? Ele não está reconhecendo, mas também não está criticando. Então, é isso. É um país que acaba não tendo uma atuação para resolver o problema. Existe, nessa postura de ficar em cima do muro, o fato de que existem interesses de outras potências nessa situação, né? Por exemplo, os Estados Unidos esperam que o Brasil assuma a liderança na questão da Venezuela, mas a expectativa americana é que o Brasil assuma uma postura de liderança contrária ao regime de Maduro. Ou seja, a expectativa de uma grande potência é que o Brasil seja quase um proxy ali, assumindo a postura ocidental, talvez Estados Unidos, Reino Unido e França possam ser interpretados dessa forma, que querem que o Brasil tenha um papel de liderança, e a liderança, nesse caso, tem que ser de tirar Maduro do poder e colocar o governo lá que possa trazer de volta a democracia e pacificar o país. Não é tão simples assim. Maduro não está lá sozinho, ele tem uma estrutura de poder que deixa ele no poder. E, além disso, existe outra influência externa, que é a China e a Rússia, que supostamente apoiam o governo Maduro, reconhecem a reeleição de Maduro e que têm interesse em manter o governo lá. Então, a postura desses países é achar que o Brasil precisa ter uma postura de liderança e reconhecer Maduro e reconhecer a Venezuela como uma democracia e tentar formalizar um reconhecimento internacional da democracia na Venezuela. Então, o Brasil acaba ficando aí em cima do muro numa situação em que ele não é só a questão política de relação direta com a Venezuela, é a relação das grandes potências e o interesse dessas grandes potências na Venezuela e na presença do Brasil e na liderança do Brasil no continente, o que é muito mais complexo e muito mais difícil de fazer.
e que fica ainda mais difícil quando o Brasil não consegue tomar partido. O Brasil não consegue tomar partido em nenhuma situação em que tem potências em disputa, ele tem essa postura tradicional neutra que acaba sendo mal vista por todos os lados, né? Eu fiz até jornalista, né? Gosto de ficar fazendo analogia. Então, a analogia é que o cara que está em cima do muro o tempo todo, na hora que está tendo briga dos dois lados, ele vai levar pedrada dos dois lados. Se tem um lado jogando pedra no outro, você está em cima do muro, você vai levar pedrada. Então, não escolher um lado é uma situação que é muito crítica para essa tentativa brasileira de assumir uma postura de liderança. Ele precisa assumir um lado. Não estou aqui nem dizendo qual é o lado que ele tem que assumir. Ele pode escolher o lado que ele quiser, que ele achar que é estrategicamente mais vantajoso porque ele quer fazer no mundo, estrategicamente mais vantajoso para a política, para a relação com essas grandes potências, mas escolher um lado e encampar e assumir essa postura é algo que é fundamental nesse sentido de um país que quer ter liderança. Isso é uma coisa que é muito clara na opinião desses observadores externos e que eu acho que encaixa perfeitamente no caso da Venezuela, que, como eu falei no começo, é visto como um grande símbolo dessa incapacidade brasileira de assumir a liderança regional. E a liderança regional é sempre apontada como sendo um primeiro passo do país que quer ter um papel importante no mundo. Ele precisa liderar pelo menos sua região. Então, a gente está aí com esse impasse. O Brasil não consegue escolher um lado, não consegue tomar partido, fica nessa situação em que não reconhece a eleição, que claramente teve fraude, mas, ao mesmo tempo, não denuncia o governo venezuelano como ditadura, e isso acaba não resolvendo nada, e o Brasil não consegue nem tirar nenhuma vantagem estratégica dessa situação, nem, de fato, ajudar a resolver a situação de um país importante, vizinho, e que ele poderia ter uma influência positiva lá. Né? Não sei se eu respondi a pergunta completa, mas eu acho que... Sim, com certeza. Eu só um adendo antes de passar para a próxima pergunta. Essa reflexão, né, de um líder que não quer pagar custos, né, não quer ter custos, que é bem a tônica acho que especialmente desse ciclo desde 2003. Isso me lembra muito uma construção uma ideia do falecido embaixador Samuel Pedro Guimarães, que dizia lá no início do ciclo do PT, em 2003, que o Brasil buscava entre aspas, uma liderança não hegemônica, né? Com a ideia de que, acho que essa ideia, do meu ponto de vista, traduzia muito essa percepção de que, entre aspas, primeiro lugar, toda liderança é hegemônica, né? O que não deixa de ser verdade, né? Mas que, na verdade, como se a liderança não tivesse custos, né? É evidente que tem custos, né? A liderança não é sair em destaque no carro da escola de samba e a moçada toda aplaudindo, né? É evidente que tem custos. E custos imponderáveis que cabe ao governo e também às lideranças políticas avaliarem, né, se vale a pena pagá-los, né? Mas você tem total razão na sua análise, de o caso da Venezuela, acho que da Venezuela, do meu ponto de vista, é absolutamente sintomático, né? A pergunta que eu tenho aqui é do meu colega Nils Sondergaard, da Universidade de Brasília, e me deixa, antes de fazer a pergunta dele, dizer que as interações aqui, todas as interações o felicitam pela palestra, é fascinante. Mas a pergunta do Nils é a seguinte: ele pergunta o seguinte: se é possível que a atuação do Brasil no conflito da Ucrânia, ao contrário do episódio do acordo nuclear com o Irã, não tenha o objetivo de ser considerado como um mediador-chave ou como fiador, mas estivesse focado em ter um papel mais indireto, como uma espécie de ator de palanque que procure criar um consenso sobre pontos mínimos entre países like-minded. Em outras palavras, ele pergunta se você concordaria com a ideia de que o Brasil procura papéis diferentes nos dois casos, ou seja, no caso do Irã e no caso da Ucrânia. No caso do Irã, declarado de mediação, de atuação como mediador, e no caso da Ucrânia, de busca de consenso em torno da construção de um lugar de chegada. Sim, acho que faz muito sentido essa avaliação, mas eu acho que isso se dá não necessariamente pelo interesse brasileiro, que eu acho que tem também essa vontade de status e de reconhecimento, mas muito pela diferença do mundo de 2010 e o mundo de 2023, 2024. Né? O mundo hoje é completamente outro. Né? Naquele momento, em 2010, que era a época do Brasil que estava crescendo, o Brasil que estava aparecendo mais,
que estava achando que estava pertencendo ao conhecimento, aquele momento era um momento que se falava muito mais de multilateralismo, se falava muito mais de ascensão de países emergentes, da importância desses países emergentes, e que havia um espaço ali para o Brasil construir um papel de fato de liderança. Pelo menos o Brasil interpretava dessa forma, né? Mas havia um espaço para atores terem participação em negociações, até porque a gente não está falando de uma guerra, né? A gente está falando de uma negociação, de um acordo nuclear, que é importante, que envolve uma disputa diplomática, mas que não era uma guerra, não era um conflito como o que acontece em Ucrânia e na faixa de Gaza. Então, eu acho que sim, o contexto é outro, então o Brasil sabe que ele não tem hoje o potencial que ele acreditava que tinha em 2010, o mundo é outro, o mundo hoje é um mundo que tem menos espaço para multilateralismo e tem muito mais espaço para demonstrações de força bruta dos países que são potências, e isso fica claro, por exemplo, no fato de que no acordo iraniano o Brasil juntou com a Turquia, que é uma outra potência média, se a gente pode usar esse termo, mas é um país que também não é uma grande potência. E agora que o Brasil tenta ter uma participação na Ucrânia, o primeiro discurso era sobre um clube da paz, que já era uma tentativa de juntar vários países. E a atuação agora é junto com a China, que é uma grande potência e que tem uma voz grande. Então o Brasil aparece ali, como você fala, com outros países que estão tentando chegar a esse paz, a se colocar como um ator que tem influência, como um ator que está tendo uma atuação importante, mas está longe daquela tentativa de ser o protagonista da negociação que foi em 2010. E eu acho que isso é um símbolo da mudança de contexto. Né? O mundo é outro e o mundo hoje não tem esse espaço todo. E Lula assumiu e tentou começar a ter essa atuação depois do governo Bolsonaro, que foi um governo que deu passos para trás nessa atuação diplomática brasileira. Né? Então, ele estava tentando reconstruir um lugar para o Brasil ter uma atuação importante no mundo, e ele sabe que não é de uma hora para outra, tanto que o discurso do Brasil voltou é um discurso que é a reconstrução desse lugar. Né? O governo brasileiro, o Lula, foi declarado ali como doutrina Lula, era isso, era a reconstrução desse papel no mundo, que sabe que é uma questão que não vai ser de uma hora para outra. Então, o mundo é outro, o Brasil é outro, o conflito é outro, e pelo menos isso, eu critiquei muito essa, que parece uma falta de noção do Brasil sobre seu lugar, mas nesse caso está evidente que o Brasil sabe pelo menos que não é a mesma situação que era em 2010 e está tentando ter uma atuação que pode reconstruir ali como um ator que está junto, mas que não é o protagonista. Acho que faz total sentido, é uma excelente análise. Excelente. Uma provocação engraçada aqui da Pietra Santini, ele diz que neutro nem sabonete né? Tem total razão. Mas uma percepção sobre a questão, uma questão que nós já tínhamos conversado antes e que você também publicou no portal Interesse Nacional, quando nós olhamos ali no início do governo Lula 3, né? Já estávamos com a guerra da Ucrânia, ou seja, uma contestação aberta aos fundamentos, digamos assim, da ordem liberal internacional, né? Pelo menos da ordem construída assentada em normas, né? E o debate, justamente como seria difícil reposicionar, digamos assim, levar a cabo esse esforço de reconstrução da liderança do Brasil, da imagem internacional do Brasil, num contexto tão diferente daquele que essa equipe operou há 20 anos atrás. Mas uma questão importante, me parecia que seria uma chave importante, era justamente a questão ambiental, né? Assumir o papel de protagonismo e de liderança incontestável na agenda ambiental, o que, no meu ponto de vista, também excluiria certas opções, né? No final das contas, eu entendo que não é possível ser líder na agenda da mudança climática querendo também ser membro da OPEP ou explorar também a última gota de petróleo até o fim. E tentar equilibrar como um jogador de pratos, né? Essas múltiplas identidades, né? A um tempo só. Qual seria o papel exatamente? Em primeiro lugar, é possível ter
um reconhecimento de status, de líder, de um país responsivo, crível, baseado somente em uma vertente de identidade, pelo menos isso atende aos interesses do Brasil, como é, por exemplo, a liderança na agenda de mudanças climáticas. Isso é crível, isso é razoável, isso é possível atingir os interesses que o Brasil tem na construção de status, com uma alta performance, por exemplo, na agenda ambiental? É muito interessante, professor, porque, sem dúvida, a agenda ambiental é fundamental nesse caminho, é apontada como sendo uma das principais áreas que o Brasil pode construir status e, sim, pode trazer prestígio para o país. E aí entra uma discussão sobre qual é a ambição do Brasil. Essa é uma discussão que eu fiz muito na minha tese, no livro, que é entender o que o Brasil é capaz de fazer para, a partir disso, desenvolver sua estratégia e seu plano de ação. Porque o Brasil tem essa potência aspiracional, aspira a ser uma grande potência, mas a questão ambiental sozinha não é capaz de gerar isso. A questão ambiental sozinha pode trazer muito prestígio, pode fazer com que o Brasil seja um ator importante, mas vai fazer com que ele seja um ator importante nessa área, que é uma área que está ganhando muita importância e que pode vir a ser a mais importante do mundo daqui a alguns anos, porque a gente está vendo o quanto está sendo acelerado o processo de mudança climática, né? Mas hoje não é ainda. Hoje a importância dada ao tema é crescente, mas hoje ainda não é o principal tema. Então, existe um potencial de o Brasil construir status por aí. Como você falou, precisa ser tomada atitude mais dura também, não dá para querer ser líder ambiental e ser da OPEP. E como eu falo desde o começo, nessa minha agenda de pesquisa, o que os outros pensam é fundamental. E o que se vê é isso. Não, você não pode ser os dois. Talvez até possa ser uma crítica que não precisa ser aceita completamente, porque, sei lá, todos os países estão preocupados com o seu desenvolvimento, o petróleo ainda é muito usado por todo mundo. Então, talvez possa ser discutido isso, mas a percepção, a narrativa, para usar o termo preferido da atualidade, a narrativa é que não, você não pode ser os dois. Você quer ser líder ambiental, vá ser líder ambiental. Aceite o preço, como a gente falava de preço da liderança, o preço da liderança ambiental é que você não pode ser da OPEP, você não pode continuar cavando poço de petróleo. Então, existe essa dualidade. Tem o potencial, mas o Brasil não está fazendo o que se espera dele dessa percepção externa, e existe limite. O Brasil, enquanto a questão ambiental não for a grande questão do mundo inteiro, que os países todos vão dar preocupação para ela, a liderança ambiental não vai ser sozinha suficiente para dar status de grande potência a um país. No meu trabalho, eu tentei sistematizar quais seriam as estratégias, e a estratégia ambiental ela entra dentro de um pacote de várias ações. Uma ação ambiental, um trabalho diplomático em grandes instituições internacionais, uma liderança regional é fundamental. Colocando tudo isso junto, talvez sim o Brasil conseguisse construir um papel importante no mundo, um papel de alto status, que é a grande ambição, mesmo sem ser uma potência militar e uma potência econômica. Então, há um caminho de construção, usando vários, no termo em inglês, é o low-hanging fruit, né? Aquela fruta que está fácil ali, que dá para pegar. O Brasil pode ser uma liderança ambiental rapidamente, o Brasil pode ser uma liderança regional com maior facilidade. Se o Brasil assume essas frutas mais acessíveis e consegue arrancar elas e trabalhar em cima delas, isso, juntando tudo isso, pode aumentar o status do Brasil, pode até elevar bastante o status do Brasil. Mas o que se tem hoje, e especialmente hoje eu estava falando da mudança de contexto global, no mundo que está cada vez mais polarizado, se fala em nova Guerra Fria, se fala em aumento de conflitos armados, hoje o que importa para um país ser uma grande potência é ele ser uma potência econômica ou militar, ou as duas. Não vai haver uma grande potência que não seja uma potência econômica, não vai haver uma grande potência que não seja uma potência militar, ou que seja os dois. Eu falava sobre as dúvidas que se tem sobre a China ser uma grande potência, e a China está consolidando o seu papel de uma das maiores potências do mundo em cima da economia. E a Rússia está tentando buscar reconhecimento da sua grande potência global em cima de demonstrar sua potência militar. São essas duas áreas no mundo que está cada vez mais valorizando o hard power, que fazem com que o país seja reconhecido como uma potência global. Mas sempre houve a expectativa de que países pudessem chegar lá sem ser dessa forma. E o Brasil é sempre visto como um país que teria esse caminho e que poderia fazer isso, construindo status a partir dessas referências que são vistas como menores, mas se colocar tudo junto poderia ser muito importante. E a questão ambiental, além de ser possível, como eu falei mais cedo, daqui a 20 anos talvez seja a agenda mais importante do mundo.
A velocidade com que o clima está mudando vai estar fazendo com que mais pessoas prestem atenção nisso, e isso pode vir a ser uma questão chave para o mundo. E se o Brasil construísse uma liderança nessa área, ele estaria ali na frente para liderar o mundo nisso, que seria o tema mais importante. Isso poderia trazer mais status para o Brasil. Então, é uma aposta. Mais uma vez, o Brasil precisa tomar decisões difíceis e precisa escolher o lado que vai fazer. Tipo, não dá para tentar fazer tudo, porque ele não vai conseguir convencer todo mundo que está fazendo certo. Exatamente isso. Afinal das contas, não dá para ganhar em todos os lados, né? Sua percepção é absolutamente, do meu ponto de vista, absolutamente correta. É inquietante, é correta, incomoda muito, né? Incomoda muito, mas é absolutamente correta. Eu gostaria de fazer uma última provocação, um tanto a partir da provocação de um dos nossos participantes aqui, que a Sofia diz que, acho que para encerrar, né, assim, para nós embalarmos assim, essa conversa fascinante, ela pergunta de maneira sintética o seguinte: quais são as expectativas para um futuro próximo no que diz respeito a essa agenda? Além da questão ambiental, o fato de que o Brasil é um país desprovido de condições de poder, como você mesmo lembrou, não há o país com status ascendente que não seja ou um país desenvolvido, rico, ou um país poderoso, com capacidade com condições de poder militar significativas. Nesse conundrum, né, onde é que nós estamos? Né? Quais são as expectativas, as perspectivas, as possibilidades para um país como o Brasil? Você, à guisa de conclusão, você gostaria de refletir? Depois nós voltamos ainda a falar, mas gostaria de refletir um pouquinho sobre isso, 2 minutinhos. Claro, a minha posição, e aí é uma posição pessoal, e que eu coloco como uma das alternativas no que eu proponho, porque assim, o Brasil quer ser uma potência, ele precisa, como você falou, ser uma potência, ele precisa ser uma das maiores economias do mundo, ter um exército forte. O ideal, nesse contexto, seria ter arma nuclear, que o Brasil não vai ter, e nem eu acho que devesse ter, mas é o caminho tradicional. O caminho tradicional para você ser uma grande potência é você ter esses dois. O Brasil está tentando ser uma potência, historicamente, apostando num caminho alternativo, que não parece ser um caminho que está dando certo. Pode continuar tentando, pode vir a dar certo, pode continuar nesse caminho. Mas o que eu proponho como alternativa, e que eu acho que seria mais fácil e traria mais benefícios para o país na sua construção de papel global, seria uma revisão da sua ambição. O Brasil teria tudo para ser uma potência média importante. O Brasil teria tudo para ser... Quem são potências médias? O Canadá é uma potência média, a Austrália é uma potência média. São países que são importantes na sua região, são países que são importantes em questões chaves, tipo imigração, questão econômica, são países que têm importância em áreas específicas, mas que não estão pleiteando ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Não estão pleiteando o reconhecimento de grande potência. E não estão tendo custos envolvidos com o custo que tentar ser uma grande potência ou ser uma grande potência, o custo de ser esse líder. Então, eu acho que o caminho mais simples para o Brasil, que permitiria ele continuar em cima do muro quando ele quiser estar em cima do muro, permitiria ele continuar neutro quando ele quiser continuar neutro e construir relevância em áreas específicas, seria ele mudar essa ambição. Isso é uma revisão da cabeça do Estado brasileiro, de entender o que a gente quer do mundo e assumir. Vai ser muito difícil a gente ser uma grande potência. Vamos aceitar que a gente pode ser uma potência média. A gente pode ser uma potência média com liderança regional, a gente pode ser uma liderança média com liderança ambiental, pode ser uma liderança média com papéis chaves nas grandes organizações do mundo, pode ter um papel importante na ONU, pode ter um papel importante na Organização Mundial do Comércio. Não precisa reduzir o seu tamanho, não precisa se desvalorizar. É só assumir ser uma potência média. E isso faria com que o Brasil deixasse de gastar tanta energia com essa ambição que parece hoje inalcançável. Porque essa ambição só vai ser alcançada, de fato, se o Brasil fizer esse grande esforço econômico, militar, de se transformar numa potência, de assumir lado, de comprar brigas, que é algo que traz riscos, que traz custos, que traz problemas,
e que não vai necessariamente trazer benefício. E nas entrevistas que eu fiz para o meu doutorado, eu vi de várias pessoas, quando falavam sobre o Conselho de Segurança da ONU, para que o Brasil quer ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? O que isso vai trazer para o Brasil, além do reconhecimento de você é um das grandes potências do mundo? Não tem benefício direto nisso. De um país que não quer ser hegemônico, de um país que não quer tomar partido, que não quer assumir lado. A grande questão é essa: quem está no Conselho de Segurança da ONU não pode se abster de votação, tem que votar, tem que escolher um lado. Então, eu acho que o mais importante para o Brasil, e eu espero que o meu trabalho ajude a trazer essa reflexão, é dizer por que o Brasil quer ser uma grande potência, para que o Brasil quer ser uma grande potência, o que isso vai trazer para o Brasil, que benefícios isso vai trazer, e por que não aceitamos ser uma potência média com importância em questões chaves, mas que não atrai problemas para o país e não desgasta a relação dele com o resto do mundo e não desgasta até a própria situação do país, a situação econômica, a situação sem atrair problemas com o resto do mundo. Então, essa é a minha posição pessoal. Eu não deixo isso claro na minha tese e no livro, em que eu apresento os caminhos de que o Brasil que precisa tomar essa decisão, mas a minha visão é que esse seria o caminho mais simples para o Brasil hoje. Se a Austrália não seria um problema. A Austrália tem uma qualidade de vida incrível, tem importância em várias questões, sabe? É um país que tem grandes vantagens no seu papel internacional. Se o Canadá não seria um problema, a gente não precisa tentar ser uma grande potência. A gente pode aceitar ser uma potência média, parar com essa ambição de querer ser um dos maiores e, com isso, colher muito mais benefícios, eu acho. Sem dúvida, fascinante a sua reflexão. Parabéns pela extraordinária capacidade de síntese. Eu tenho recomendado os seus trabalhos e especialmente a leitura crítica do modelo de análise que você propõe nos seus trabalhos, para os meus orientantes, para os meus alunos. Acho que a sua reflexão dos exemplos extraordinários que nós temos para a compreensão de alguns desafios da política externa brasileira atualmente, né? Então, eu quero, em meu nome próprio, em nome do Centro de Estudos Globais, agradecer muito a sua generosidade, essa palestra extraordinária que você nos deu, essa aula magistral. Lamentavelmente, nós não temos mais tempo assim para outras perguntas, né? Mas eu recomendo realmente a leitura, pelo menos do seu artigo publicado na Revista Brasileira de Política Internacional. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua participação nesse nosso programa. Quero lhe devolver a palavra para que você faça a sua saudação final, desde já agradecendo muito, né, ele deixando um grande abraço, né, pela sua generosidade, o fato de você ter aceitado participar desse nosso curso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos por terem vindo também. Eu agradeço, professor, foi um prazer, agradeço pelo convite. A gente faz doutorado, a gente passa 5 anos aí estudando a mesma coisa, depois a gente sai publicando, então eu adoro falar sobre esse trabalho, que é um trabalho trabalho da vida quase, né? Então, agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre isso. Foi muito legal, agradeço a todo mundo que participou, que mandou pergunta. A gente não tem tempo para falar mais, mas vocês podem me achar no Twitter, Daniel Buarque, no LinkedIn, vocês me acham lá. Se quiserem mandar e-mail direto, é dbuarque@gmail.com. Eu estou sempre disponível para conversar mais, falar mais sobre o trabalho. Posso mandar o livro saiu pela Palgra, eles querem vender só para a biblioteca. O livro acho que custa, sei lá, $200, é uma coisa absurda, mas se falarem comigo, eu tenho ele em PDF, eu posso mandar. Eu estou à disposição para continuar esse diálogo e tentar tocar essa agenda para frente. Vamos levar essa discussão para o Brasil realmente poder entender esse seu reflexo e poder pensar no que ele quer ser no mundo. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado. Grande abraço, Daniel. Bom final de semana a todos, a todas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.